Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Quando os meus servos te perguntarem sobre mim, acerca de mim, eu estou próximo. Quando então, o significado fica: quando os meus servos te perguntarem sobre mim, eu estou próximo. Sendo que outros versículos do Alcorão seria como: quando os meus servos perguntarem sobre mim, diga que eu estou próximo, não é? Aqui não tem a palavra diga, tem um segredo ali. O que acontece aqui? Quando o meu servo te perguntar sobre mim, eu estou próximo. Qual é a ocasião que esse versículo foi revelado? Os muçulmanos perguntavam, os novos muçulmanos perguntavam, algumas pessoas novas na fé perguntavam: nosso Senhor está próximo ou está longe? Nosso Senhor nos escuta se levantarmos a voz? E se a gente baixar a voz, Ele não escuta? O nosso Senhor está nos observando ou não? O nosso Senhor precisa de um intermediário ou não? O nosso Senhor está presente ou não? Perguntaram isso. Então Deus revelou esse versículo 186. Desceu a Muhammad e ele recebeu esse versículo ao Corão e ditou às pessoas com o seguinte significado: e se os meus servos te perguntarem, te questionarem sobre mim, eu estou próximo. Qarib em árabe é próximo. Eu estou próximo. Outro dito, Muhammad, que a paz seja sobre ele, disse que vosso Senhor, que vocês pedem para ele, está mais próximo de vós que as rédeas de vossa montaria. Claro que ele falou isso no momento que as pessoas estavam montadas a cavalo, a camelo ou caminhando. Tem que compreender o contexto. Estavam montados. A pessoa está com as rédeas, cavalo. O Deus que vocês estão pedindo para ele está mais próximo do que vocês imaginam. Então, esse versículo fala o seguinte para nós: o muçulmano, o fiel, primeira coisa, tem 3 preposições aqui. Preposições não linguisticamente, mas assuntos para tocar aqui. A função do mensageiro de Deus é transmitir o que Deus disse. Ponto. Segundo, Allah está próximo das pessoas. Deus está próximo das pessoas. Quando fala a palavra proximidade de Deus, vem na cabeça de qualquer pessoa a proximidade física. E Deus está além dessa comparação. Allah está próximo de qualquer pessoa, escutando, vendo, protegendo, observando, acompanhando, agraciando, socorrendo. Allah está próximo. E quem está próximo também? Os anjos. Na sura número 50, aquele versículo: وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. E nós estamos mais próximos dos humanos da veia jugular. A veia, essa que corre o sangue. Deus está mais próximo, ou os anjos também estão mais próximos de nós do que essa veia. Portanto, o muçulmano, quando pede algo para Deus, ele pede com a convicção, a certeza, a fé que Deus está próximo e atendendo ele. Existe um senso comum entre nós aqui no Brasil, que é errado esse senso comum. Eu já falei em outro momento, até gravado, a diferença entre dados
informação, interpretação, opinião pessoal e senso comum. Dados, informação, interpretação e senso comum. O senso comum das pessoas que nós escutamos aqui no Brasil é o quê? Que Deus está ocupado. Não falam assim? Ah, mas Deus não me ouve, que Deus tem mais coisa o que fazer. Não falam isso? As pessoas não falam no Brasil? Então elas estão comparando Deus com o ser humano. O ser humano tem mais coisa. O ser humano ele se ocupa. Deus não é ser humano. Deus não é criatura. As pessoas falam, mas Deus, eu não vou pedir para Deus, eu não vou incomodar meu Senhor. Eu não vou incomodar Deus. De que ele faz? Pede para quem? O santo. Não é? Yachrabeit cante. Né? Que isso? Não vou incomodar Deus, não vou pedir para o santo. Ada Shaitan. É secretário. Ou seja, como se Deus fosse ocupado, né, Inês? Allah fosse ocupado. Não, esse versículo rebate tudo isso. Allah está próximo. É a proximidade de Deus para todos os servos. É desde a criação dele a tudo isto. Então, por isso que dizem, tudo, Allah, Deus, não é comparável às suas criaturas, e nem suas criaturas podem ser comparadas a Deus. Allah, Deus, não é comparável às suas criaturas, e nem suas criaturas podem ser comparadas a Deus. As pessoas diziam, uns falavam assim, vamos orar, vamos pedir em voz alta, porque senão Deus não escuta. E de fato, no Brasil, você sabe do que eu estou falando, tem gente que acha que Deus não escuta, por isso que eles gritam, não é? E não, mas não é assim. A súplica mais próxima de Deus é aquela que é mais em silêncio. Deus quer escutar a nossa voz? Sim, mas Deus sabe que está no nosso íntimo. Deus sabe que está no íntimo de cada pessoa, mas mesmo assim, Ele quer escutar a nossa voz, mas não quer escutar a gente gritando, porque isso leva o que também? A ostentação. Então esse versículo que está no meio do versículo do jejum, quando meus servos te perguntarem sobre mim, estou próximo. Allah está próximo. Daí vem o questionamento, mas Sheikh, eu tenho que aprender o idioma árabe para pedir algo para Allah? Não, ninguém falou isso. Eu tenho que aprender hebraico? Não. Eu tenho que aprender idioma guarani? Não. Francês, inglês? Não. Grego? Não. Língua de sinais? Não. Não. Você não precisa aprender algo, porque Deus está próximo. Esse versículo é primordial na crença de qualquer muçulmano, porque ele acredita que Deus, Allah, está próximo dele. Daí vem a pergunta, então o que eu pedi para Deus, Deus me atende? Deus disse que sim, mas a dificuldade dos humanos em compreender que algumas pessoas no nosso mundo acham que Deus é um amigo imaginário das pessoas. Acham que Deus é um amigo imaginário, que ele é obrigado a me atender. E você conhece, a pessoa fala, não, Deus, eu estou te ordenando, você está maluco? Não é? Ele fala, eu te ordeno, o senhor tem que me atender. Você está maluco? Nem com seu pai, sua mãe você fala isso. Não é? Nem com o esposo, nem com o marido, nem com a mulher que você fala isso. Se atreve a falar? Se atreve, não existe isso. Oi, filha. Não tem isso. Então, o Islã ensina ao ser humano a humildade em chegar até Deus. Então, o Islã ensina ao ser humano a humildade em chegar até Deus. A servidão. Deus está próximo. Pede para Ele. O que eu peço? Pede. Deus não precisa de que alguém mande recado para Ele. Eu vou pegar o intermediário. Não, Deus está próximo de cada pessoa. Peça para Deus. Com coração puro, limpo.
sincero, dizendo: ó Allah, ó meu Senhor, e fale: ó Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, tu me criaste, me agraciaste, me orientaste, me abasteceste, tu é o Senhor do universo, dos céus e da terra, o clemente misericordioso, o soberano, a riqueza está em tuas mãos, tu exalta quem quer, rebaixa quem quer, dá glória a quem quer, humilha quem quer, ó Senhor, e pede para Deus. Pede para Deus. Mas o versículo não termina aí. O versículo continua dizendo, fala o seguinte: Qaribun, Deus está próximo. Ujibu, atendo o chamado, a súplica, a reza de quem está pedindo quando pede. Aí que está. Deus é perdoador? É ou não é? O que vocês acham? Deus perdoa todos os pecados? Então Deus é perdoador. Mas Deus perdoa quem? Quem pede perdão. Deus aceita o arrependimento? Aceita. De quem? De quem se arrepende. Deus orienta? Orienta. Quem pede orientação e vai atrás, né? Deus tem misericórdia? Tem. De quem? Pede a misericórdia dele. Deus dá a vitória? De quem? Pede a vitória dele e toma os meios. Deus agracia? Agracia quem? Pede a graça de Deus e corre atrás. Não é ficar deitado lá só, bem bom agora, tá vendo Netflix lá, vendo Cobra Kai, né? Vendo Cobra Kai lá tapado, ó Deus, me deu conhecimento da religião, eu quero conhecer o Alcorão. Mas que jeito? Né? Como é que é o nome lá? Não vê mais, o outro vê. Então, Deus orienta, Deus encaminha, Deus atende, Deus protege, Deus perdoa, Deus salva, Deus enriquece, Deus exalta. Quem pede para Ele? Quem pede para Ele? E o problema dos humanos é quando eles pedem algo para Deus, não pedem no sentido que eles são servos, querem dar ordem a Deus, ordem a Deus. Ó Allah, eu quero isso, mas tem que ser agora, senão eu não quero mais. Tem gente que fala desse jeito, se comporta dessa forma. Ó Deus, eu quero que o Senhor me atenda nisto, desta forma, no dia tal, na hora tal, do meu jeito. Senão eu não acredito mais no Senhor. Mas tá achando que é o quê? O Alcorão fala dos seres humanos isto. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. O ser humano não leva em consideração como ele foi criado. O Alcorão fala vários versículos de uma gota de sêmen, o ser humano foi criado e passou 9 meses no ventre até ser expelido, posto para fora, não é? O ser humano acha que é o quê? Então, quando o servo de Deus humilde, ele pede para Deus e confia, e Deus atende. Deus atende, mas Deus atende quando? Quando a gente quer ou quando Ele quer? Aí está a prova real da servidão a Deus. A pessoa dizer: ó Deus, atende minha súplica. E pode ser aquilo que você estava pedindo para Deus, tanto o tempo passa e você vê, ainda bem que Deus não me atendeu. Mas está achando que é o quê? O Alcorão fala dos seres humanos isto. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. O ser humano não leva em consideração como ele foi criado. O Alcorão fala vários versículos de uma gota de sêmen, o ser humano foi criado e passou 9 meses no ventre até ser expelido, posto para fora, não é? O ser humano acha que é o quê? Então, quando o servo de Deus humilde, ele pede para Deus e confia, e Deus atende. Deus atende, mas Deus atende quando? Quando a gente quer ou quando Ele quer?
Aí está a prova real da servidão a Deus. A pessoa dizer, ó Deus, atende minha súplica. E pode ser aquilo que você estava pedindo para Deus, tanto o tempo passa e você vê ainda bem que Deus não me atendeu. Acontece? Acontece, acredita? Depois de graças a Deus que o Senhor não me atendeu. Mas Deus atende depois. E olha, e cada pessoa tem uma história aqui, tem um exemplo que Deus atende. E as coisas boas acontecem conosco. E algumas pessoas acham que foi sorte. Porque deu certo, encaixou. Não. Você estava no plano de Deus, sim. Mas você pediu para Deus. Ou alguém pediu a Deus para você. E veio a súplica. Em 1999, século passado, né? 1999, no dia 31 de dezembro. Não acabou, cara, eu fiquei com medo. Eu peguei o ônibus, viu? Olha só, Ernesto, 1999, no dia 31 de dezembro, era Ramadã. Eu me lembro, 1999, 31 de dezembro, eram as 10 últimas noites do Ramadã. E eu soube lá em Porto Alegre que tinha uns sheiks Arábia Saudita aqui em São Paulo. Eu comprei a passagem de ônibus de Porto Alegre para São Paulo. Saiu às 10 da noite. Chegou 4 horas da tarde aqui em São Paulo. Um castigo. No dia 31 de dezembro. Eu, o motorista, mais 2 pessoas só. Só que eu não tinha condições de pegar ônibus leito, eu peguei aqueles executivos, não dá para puxar muito, né? Mas pelo... Quem é que vai viajar 31 de dezembro, meia-noite? De 99. Mas eu vim. Cheguei em São Paulo, encontrei o Sheik São Bernardo do Campo. Olha aqui, eu quero estudar na Arábia Saudita, eu quero estudar, eu quero ir para Meca, não sei o que. Não é conosco, nós só vamos no Ramadã, vamos embora. Eu tenho a mão na cabeça. Eu não sei onde é que eu fui parar. Saí de São Bernardo, peguei um ônibus, fui parar em Paranaguá. Que tinha um sheik que eu conhecia em Paranaguá. Desci em Curitiba, peguei um ônibus, desci, assim eu vou a Paranaguá. Cheguei lá na 23ª noite do Ramadã. De 99. Rezei, poderia ser o Lailatul Qadr aquela noite. Pedi tanto para Allah. Eu quero tanto estudar. Quero tanto ir para Meca. Ya Allah. E fiz isso aqui, pedi para Deus. A vida foi, a vida veio. E eu fui para o Líbano, no ano de 2000. E no Ramadã de 2000, eu queria ir lá para Meca fazer a Umra. Tinha pouco dinheiro. Eu queria ir de ônibus, não deixaram eu ir de ônibus. Só pode de avião. Mas eu não tenho condição, então não vai. Bem assim, eu só tenho dinheiro de ônibus. É só de avião que pode ir. Mas tem ônibus, eu quero ir de ônibus, não. Mas como é que eu faço? Não faço, não vai. A Sâmia sabe. Eu voltei lá de Beirute, morrendo de fome. Jejum, Ramadã, era 5h30, 5h15, eu estava lá 5h15. Voltei para a mesquita. Allah yarhamu Haj Ismail, Allah yarhamu Ismail, Ismailzão, rahmatullah alayhi. Eu voltei da mesquita, eu mais 2 pessoas. Eu só tenho $100. E a passagem é $500 de volta. É $350, como é que eu vou? Eu sentei assim na mesquita. Cheguei na mesquita, já tinha acabado, já tinha quebrado o jejum, já estava todo mundo indo embora. Não, eu fui lá para o Manchester, na mesquita lá do... Estava o Ismail, acho que ele morava atrás da casa lá. Allah yarhamu. E aquele homem... Imagina você chega na mesquita, não tem ninguém na mesquita. E estava ele sozinho lá. Perguntou aí, conseguiram para ir lá para Meca? Eu falei, olha, não deu. Os caras querem só de avião. Quanto é que é a passagem? $350, quanto é que você tem? Eu tenho 100. Wallah, ninguém sabe isso, Samir. Ninguém sabe. Ele pegou e falou assim para mim. Tá aqui, ó. Tá aqui $500. Era muito dinheiro.
Juntei o meu, foi eu e outra pessoa do Tajiquistão, aquele Fadledin. Como? Fui lá, peguei o visto. Aconteceu o quê? 2 dias depois eu fui para Meca. No dia 25 do Ramadã. No dia 23 do Ramadã. Eu estava em Meca. No dia 25 do Ramadã. No dia 23 do Ramadã. Eu estava em Meca. Sendo que um ano atrás eu estava passando. Eu quero para Meca. Olha lá. Eu esqueci que eu tinha pedido para Deus. Esqueci. Allah não esquece que a gente pede para Ele. Esse versículo nos ensina isto. Pede para Deus. Ele há de te atender. Ele é próximo. Nada falta para Ele. Pertence a Ele o reino dos céus e da terra. Depois aconteceu uns problemas lá, você sabe, uns BO lá, né? Deixa quieto lá, senão, lá no livro, lá. Tinha que estar o Alessandro aqui para contar as histórias, né? Tinha um amigo, o Alessandro, como é que ele aparece aqui? Ele fazia a ligação, como é que fala, nos carros lá, como é que fala? Ligação direta? É. Com não deixava, a escola não deixava os alunos estrangeiros ficar perambulando por lá. A gente empurrava o carro descia, lá embaixo tinha uma van, passava por todo o livro, né, Will? Todo mundo via escrito a escola lá. Descia, ia lá pra casa dela, casa todo mundo lá, pra todo mundo, conhecia tudo lá. E achando que ninguém sabia quem era a gente. Eram os únicos estrangeiros da cidade. Veio muito mais. Alhamdulillah. Meu filho eu quero mandar pra lá, Abdurrahman. Esse aqui, ó. Mas é bom, vai pra lá sim. Ele vai ser amigo do meu, Abdurrahman, então. Ah, é? Tá bom. Mesma idade, quase. Inshallah vai. Inshallah. Então Allah atende as coisas, você na sua vida você vê que Deus atende as coisas que você pede para Ele. Mas atende quando? Quando você quer? Quando Ele quer. Este é o sinal de submissão, de entrega a Deus. E tem vários exemplos. Vários exemplos. Allahu Akbar. Não quero falar porque senão até me emociono. O versículo fala, Deus falou no Corão, atendam a mim, atender os chamados de Deus, atenda às ordens de Deus, acreditem em mim, que vocês serão orientados. Deus fala o seguinte, atendam o chamado de Deus. Allah fala no Corão, que eles atendam a mim, os humanos, atendam a ordem de Deus, com fé, com certeza, convicção, para que eles sejam orientados. O que mais a pessoa precisa nesse mundo, gente, é a orientação. A pessoa que acha, eu sei de tudo, deixa comigo que eu chuto, quem se acha demais, eu que me viro, eu dou jeito, essa pessoa fica na mão dela. Acontece como Deus quer. Os planos de Deus são os melhores. A conclusão desse versículo, no meio do jejum, é que no momento que a pessoa está mais próxima de Deus, é que uma situação, no momento da solitude, da solidão, a última parte da noite é o momento da solidão, da solitude. Momento da quebra do jejum é o momento da necessidade. Momento que a pessoa está com necessidade e rompe o jejum, quebra o jejum, o momento quando a pessoa está mais debilitada. O momento que a pessoa está prostrada com a testa no chão, é o momento que a pessoa está mais próxima de Deus. Então você vê que em todos esses momentos, que é solidão, solitude, necessidade, prostrado, tudo isso são os momentos que a pessoa está mais próxima de Deus, sendo que Deus
como fala o versículo, está sempre próximo de nós. Então você vê que em todos esses momentos, que é solidão, solitude, necessidade, prostrado, tudo isso são os momentos que a pessoa está mais próxima de Deus, sendo que Deus, como fala o versículo, está sempre próximo de nós. Quando se encaixam essas duas coisas, a situação, o coração, a necessidade, a sinceridade, com a fé, Allah atende as súplicas. Agora a pessoa fica sentada lá, no controle remoto, virado para o lado, mexendo nos stories lá, vendo lá o câmera escondida lá do Silvio Santos lá, BBB. Deus me atende. Deus não atende a súplica daquela pessoa que o coração não está conectado com Ele. E então, quais são as situações que o coração da pessoa está conectado com Deus? É no regozijo ou é no aperto, na tristeza? No aperto, na tristeza. Muitas pessoas falam e falam errado. Achei que a minha fé está fraca, minha fé está baixa, porque eu estou triste, eu estou mal. Esse é o momento para estar mais próximo de Deus. Esse é o momento para voltar para Deus. Quando a pessoa está lá no bem bom lá, no maior festeio lá, a pessoa está lembrando de Deus? Que nada. E a pessoa não sabe. Deus tira para a pessoa lembrar dele. Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Aguardo semana que vem, inshallah. Se Deus quiser. Até a próxima, inshallah. TV Islâmica Brasil.